tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma semana, mais um estudo de pequeno grupo. E eu queria que hoje nós lêssemos o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos lá? Vamos ouvir o que é que Deus tem para nos ensinar hoje? Diz assim o versículo 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E aí a gente pula para o verso 16 e diz o verso 16: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui esse texto nós até já o estudamos recentemente na nossa igreja. Ele fala das 3 principais práticas religiosas dos fariseus, que é o dar esmolas, fazer orações e jejuar. Os fariseus eram conhecidos por esse cuidado, essa piedade, esse exercício espiritual. O grande problema que Jesus demonstra aqui é a motivação do coração daqueles homens. Ele repete constantemente que a prática religiosa dos fariseus era para serem vistos dos homens. Eles queriam aparecer, eles queriam ser reconhecidos como homens cuidadosos, piedosos, homens de Deus. E aquilo era tudo, segundo Jesus, que eles iriam receber do Pai. Apenas o reconhecimento humano. Porque o coração deles não buscava a glória de Deus, não buscava a intimidade com Deus, mas sim buscavam a glória desse mundo. E era o que eles iriam receber. É interessante também que em todas essas práticas, que Jesus não condena, ele apenas adverte quanto à motivação errada do coração daqueles homens, para cada uma delas o Senhor diz que Deus, o nosso Pai, que vê em secreto, nos recompensa. Ou seja, sempre que nós praticamos as nossas devoções, as nossas práticas espirituais para chegarmos mais perto de Deus, sim, Deus nos recompensa. Isso deve servir para nós como um incentivo para que a gente esteja sempre com o olhar dentro da palavra de Deus, buscando fazer aquilo que lhe agrada. Primeiro, o Senhor fala da prática de dar esmolas. Hoje em dia está tão complicado isso, né? A gente tem já uma resistência natural, eu digo pelo menos por mim,
quanto a dar esmolas, porque as nossas ruas estão cheias de pessoas viciadas no crack, nas drogas, e sabemos que muita gente pede esmola para juntar, para comprar uma pedra, para gastar aquele dinheirinho, não com comida, mas com o sustento do seu vício. E a gente não quer ser participante de uma obra maligna que destrói uma pessoa. Por isso tem o nosso coração se tornado muito duro ou muito crítico em dar esmolas. Mas eu posso lhe dizer uma forma que você tem de ajudar verdadeiramente essas pessoas, por exemplo, é quando você oferta na igreja. Na nossa igreja nós temos o Ministério de Ação Social, que pessoas conhecidas, pessoas que passam necessidade, tanto da nossa igreja como famílias que nem frequentam a nossa igreja, mas são do conhecimento de alguns dos irmãos, essas pessoas recebem de fato a oferta que nós fazemos. Mas claro, essa é uma maneira de você dar esmolas aos pobres através do ministério da igreja. Mas quando o Senhor diz que aqueles fariseus recebiam como recompensa apenas o reconhecimento humano, é porque era isso que eles queriam. Eles faziam as esmolas, por mais vultuosas que fossem, mas tinham um objetivo: para serem vistos dos homens. E aqui serve de alerta para nós. Será se as coisas que nós fazemos para Deus também não é apenas para ser vistas pelas pessoas? Será se o nosso ministério não tem como motivação o reconhecimento público? Olha, tem gente que só serve na igreja se receber um convite especial do pastor. De vez em quando eu escuto isso: o senhor nunca me chamou, o senhor nunca me deu a oportunidade. Eu sempre respondo: quantas vezes você me pediu a oportunidade e eu não lhe dei? O que essas pessoas querem dizer é que eu faço se você vier atrás, eu faço se você me der o espaço. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser querido, eu preciso ser necessário para poder servir. Essa talvez seja a motivação errada que está no coração de algumas pessoas: buscarem servir somente se forem elogiadas, se forem agradadas. Bem, é uma opção, porém você não receberá outra coisa senão a gratidão do seu pastor, o reconhecimento dos seus irmãos. A Bíblia deixa bem claro que quando a nossa motivação não é a glória de Deus, toda a recompensa que nós podemos receber é apenas isso, é o que está aqui na terra. Mas quando a gente faz em secreto, não buscando os holofotes, não querendo realmente aparecer aquilo que a gente faz para os homens, o nosso Pai que vê em secreto, é o que constantemente o Senhor repete: Ele que vê em secreto nos recompensará. E que coisa boa é você receber a recompensa que vem das mãos de Deus, né? A segunda prática religiosa que o Senhor lista aqui é a oração. E para a oração o Senhor também diz: Deus recompensa. Ele fala aqui daquelas orações que os hipócritas fazem para serem vistos dos homens. Oração bonita, oração longa, oração cheia de repetição, mas que talvez não passe do teto. Por quê? Porque a motivação daquela oração não é falar com Deus. A motivação daquela oração é aparecer para as pessoas. Quem está ouvindo está sendo mimado com aquela oração. Não é esse o objetivo. Tanto é que o Senhor recomenda: quer fazer um teste da sua vida de oração? Quanto tempo em secreto você gasta com ela? Tem gente que ora mais na igreja do que em casa. Em casa não lembra de orar, mas na igreja não perde uma oportunidade de estar de cabeça baixa, de estar de joelhos, de estar buscando aparentar aos homens que está orando. O problema aqui é, mais uma vez, a motivação do coração. Se você ora, você é abençoado, você é recompensado. Mas se você ora pelas razões erradas, apenas para aparentar aos homens que você é alguém
religioso, piedoso, o Senhor adverte que a sua oração já recebeu o que tinha para receber. É o reconhecimento humano. Mas quando a gente ora em secreto, quando a gente busca de fato o coração de Deus, do seu jeito, da sua maneira, o Senhor garante que o nosso Pai que vem em secreto, Ele nos recompensa. Mais uma vez, você pode encontrar a motivação por trás do que Jesus está falando. Se você ora para estar mais perto de Deus, então saiba, você não precisa de holofote, você não precisa de vitrine. O seu quarto, o seu reservado, no silêncio da noite, serve para que Deus possa lhe ouvir e lhe recompensar. A última prática que o Senhor nos mostra é a do jejum. O jejum, então, é uma prática que pode chamar bastante atenção para a pessoa, porque o rosto pode ficar desfigurado, o semblante pode ficar caído pela falta da comida, e Jesus disse: não, aquele que está jejuando para Deus não precisa aparentar para os homens que está jejuando coisa nenhuma. Lava o rosto, unge a tua cabeça, se apresenta às pessoas de uma forma normal, saudável, porque o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará quando o teu jejum for para estar mais perto dele. Tem gente que jejua buscando negociar com Deus, né? Olha, eu vou passar aqui um dia com fome, 2 dias com fome, mas o Senhor atende a minha oração. Eu vou fazer para alcançar essa graça. Esse não é o jejum realmente que o Senhor fala. O jejum que agrada a Deus é aquele que nos leva mais perto de Deus, de tal maneira que nem mesmo a fome te afasta do trono da graça de Deus. Você quer estar na presença dele. E como isso é importante. Veja bem, o Senhor não condena as práticas espirituais que aqueles fariseus tinham. Ele condena a motivação do coração deles e nos alerta que se a nossa motivação de viver a vida cristã é errada, nós não teremos outra recompensa senão o que podemos ganhar aqui: o reconhecimento das pessoas, o aplauso humano, os tapinhas nas costas, os bons adjetivos que podem dizer da nossa vida religiosa. Somente isso. Que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, tenhamos firme a decisão de buscar praticar as nossas disciplinas espirituais para nos aproximarmos mais de Deus, para estarmos, como diz aquele hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que seja essa a nossa motivação. Eu queria que você, como discípulo de Jesus, sondasse o seu coração. O que é que te move a ser parecido com Jesus? O reconhecimento das pessoas? Existe uma carência em você de aparecer, talvez até uma deficiência de autoestima? Você talvez coloque um olhar abatido, uma vida que parece que você está carregando o mundo inteiro nas suas costas, que tudo dá errado, para que você aparente aos outros que é mais religioso, mais espiritual, ou talvez a pior pessoa do mundo, a mais sofredora. Que motiva você a ser um seguidor de Jesus? É a glória de Deus? É para que o nome de Jesus Cristo seja louvado aqui na terra, através da sua vida? Se for isso, muito bem, você receberá a recompensa celestial. Mas ao contrário, se a tua motivação for errada, for enganosa, você será recompensado sim, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, mas tudo que você vai ter vai ser o aplauso aqui na terra. O Senhor nos livre de buscarmos as glórias passageiras, efêmeras deste mundo e perdermos as que são eternas. Deus tem muita coisa boa para nos dar e nós somos transformados de um degrau de glória em outro degrau de glória para nos parecermos mais com Jesus Cristo, mas em um coração sensível, em um coração que atende à necessidade do miserável, em um coração voltado a buscar a face de Deus em oração, em uma entrega total de que nem mesmo a comida, nem mesmo as coisas lícitas e boas que o Senhor nos dá são empecilho
para que a gente possa gastar mais tempo junto de Deus. Que você, como discípulo de Jesus, possa colocar a motivação correta em cada atitude da sua vida religiosa. Tá bom? O seu líder agora vai fazer aí algumas perguntas. Eu queria que você abrisse o coração, falasse, lembrando sempre a nossa regra de que a transparência é mandatória nas nossas reuniões de pequeno grupo e que também o que acontece no pequeno grupo fica no pequeno grupo, para que a gente possa ter confiança de abrir o nosso coração, sabendo que o que é tratado aí na sua reunião não vai ser divulgado em mais nenhum lugar. Tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima, se Deus permitir. Um abraço.